Olá pessoal, eu sou a educadora Luana e hoje a gente vai falar sobre saneamento básico. O que quer dizer saneamento básico? Uma aula voltada também para a alfabetização, tá? Vamos entender um pouquinho o que isso significa, como escreve essa palavra tão comprida e tão importante. Quando a gente fala de saneamento básico no Brasil, porque a gente tem que pensar no nosso país, no nosso contexto, né? Aquilo que a gente enfrenta todo dia. Não é algo tão simples. O saneamento básico não é só quando eu ligo uma torneira e no meu bairro tem, no bairro do lado não vai ter, por exemplo. Ou quando eu vejo que um esgoto está a céu aberto. O saneamento básico ele vai muito mais do que isso. Mas ele está nessa imagem que nós colocamos, mostrando para a gente como que alguns estados brasileiros ainda vivem. Né? Apesar de terem água disponível, como numa cidade da Amazônia, eles não conseguem ter essa água potável para beber. Eles não têm essa água de qualidade na casa deles. Eles muitas vezes pegam essa água de balde, precisa ferver para poder tomar, se é que sabem que tem que ferver essa água para estar tomando, né? Para ela ter uma qualidade para o corpo da pessoa. Mas a gente tem essa discussão do saneamento básico de longa data, né? Desde que a gente passeia pela nossa cidade, a gente vê que alguns bairros têm mais condições, outros não, e isso está dentro dessa questão do saneamento básico. Então, no Brasil, esse conceito ele está estabelecido pela lei número 11.445 de 2007, né? Então, é uma coisa muito recente quando foi parar na lei. Só que o saneamento básico é necessário desde que o país existe, desde que o mundo existe, né? Compreendendo, então, um conjunto de serviços estruturais, né, de abastecimento de água, esgotamento sanitário, que é o esgoto, manejo de resíduos sólidos, ou seja, como que esse lixo todo, né, para onde que ele vai parar, toda essa estrutura voltada para o lixo, e as águas pluviais urbanas. Então, até a questão, quando dá uma chuva, tem a questão da enchente, tem rio em algumas cidades, outras não tem. Como que é feito isso? Então, toda essa questão de infraestrutura, distribuição de água, o esgoto, tem esgoto, não tem, a água que a gente bebe da torneira é uma água de qualidade, não é. Todos esses assuntos, assim, bem complexos, eles envolvem o saneamento básico, certo? Então, nós deixamos aqui para reflexão, para vocês pensarem um pouquinho sobre o assunto, porque a gente vai dar continuidade depois. Vamos para a nossa aula de alfabetização agora. Quando a gente fala de saneamento básico, estamos querendo soletrar a palavra na nossa aula. Então, soletrando o saneamento básico, nós deixamos aqui a palavra para vocês com os grupos silábicos. São muitos grupos silábicos presentes. Então, antes da gente começar os grupos, vamos identificar aquelas letras que não estão formando grupos, né? Sejam elas vogais ou consoantes. Aqui nós temos uma vogal e aqui nós temos uma consoante. Elas não estão formando sílabas no momento. E aqui não temos nenhuma. Então temos aqui a palavra saneamento e a palavra básico, certo? Vamos então destrinchar essa palavra, vamos formar os grupos silábicos aqui. Quando a palavra começa, o sa é do grupo sa, sé, si, só, su. E o ne é o grupo do na, que vai ficar um pouquinho menor, ó. Né, ni, nó e nu. Aqui a nossa vogal e no meio da palavra o me do saneamento é do grupo do ma, mé, mi, mó, mu. Nossa consoante e finalmente o último grupo silábico aqui da palavra, que é o to. Que grupo é esse então? Tá, té, ti, tó e tu. Na palavra básico, começamos então com o grupo do ba. Aqui tá com acento agudo,
certo? Deixando a minha palavra com o som aberto. Ba, básico. É o ba, já está aqui. Bé, bi, bo e bu. No meio da palavra, si. Só que a gente lê zi, básico. Temos aqui o S no meio da palavra, ele mudou o som, né? Ele não fica mais o som S, ele fica zi. Mas é do grupo silábico, o grupo silábico não muda. Sa, sé, si, só, su. E por último, o C e o O do co, é o grupo do K, Có, Cu. Então, quantos grupos silábicos nós temos aqui? Né? Muitos grupos silábicos. Vamos explorar então agora com a formação de palavras. Nós deixamos dessa vez uma palavra para vocês, que é a palavra que todo mundo já ouviu falar, todo mundo que tiver um pet em casa, é uma palavra bem simples, curta, com o grupo silábico to e o sa, do sa, sé, si, só, su. To, za. O S também com som de Z. To, za. Não é com Z, é com S. Nós deixamos aí escrito para vocês. E embaixo nós deixamos o básico novamente. Então, quais são as palavras que nós podemos formar com esses grupos silábicos? É isso que nós vamos deixar como proposta para vocês. Então, vamos formar 3 palavras com esses grupos silábicos. Do saneamento, que nós deixamos, da palavra saneamento, e da palavra básico, certo? Essa é a atividade proposta, então. Essa foi mais uma aula do Movo, até a próxima.